Brasileiros que se envolveram em confusão no aeroporto de Miami são soltos da cadeia e negam acusações. Imigração. Empresa privada vai reabrir centro de detenção em Newark, New Jersey, onde vive grande comunidade brasileira. No Dia Mundial da Audição, tem alerta para danos causados pelos videogames que podem ser irreversíveis. Brasileiras são inspiração para novas bonecas da Mattel, lançadas em homenagem ao Dia da Mulher. E a gente mostra os detalhes de um evento que vai rolar em Orlando, oferecendo aos brasileiros muitos serviços gratuitos. Será um evento voltado para toda a família. Quem for até lá vai se deparar com uma estrutura diferenciada, com espaço para crianças, área para relaxar, local para exames de saúde e até para fazer negócios. Boa noite. Boa noite. Os brasileiros que foram presos depois de se envolverem em um tumulto no Aeroporto Internacional de Miami passaram a noite detidos. Eles são acusados de cometer vários crimes, como agressão contra funcionários de uma companhia aérea. Mas o casal foi solto e, durante entrevista a uma rede de TV norte-americana, contestou as acusações. Na saída do centro de detenção, o casal de brasileiros deu sua versão dos acontecimentos. Nobody threw coffee, just the coffee fall. And the lady that said that I threw her coffee is a liar. Beatriz Rapoport de Campos Maia disse que a atendente da American Airlines é uma mentirosa e que ela nunca jogou café na funcionária. No, I'm not crazy. You're not crazy. You would throw coffee? No, coffee no. What do you think? Coffee I drink. I'm from Brazil. I'm from Brazil. I'm a doctor in Brazil. Like, what's supposed to happen? This is fair? Em inglês ela diz: "Eu sou uma médica no Brasil. Isso é justo?" Beatriz e Rafael foram presos no domingo no Aeroporto Internacional de Miami após uma confusão. Segundo a American Airlines, eles teriam chegado atrasados no portão e, como o embarque já havia encerrado, foram proibidos de embarcar em um voo para Cancún, no México. Neste momento, segundo as atendentes do balcão, o casal se alterou, ameaçou abrir a porta, xingou pessoas e jogou café em uma das trabalhadoras. Essas imagens registradas no local mostram várias viaturas policiais na pista, próxima ao avião, que já se preparava para a decolagem, e o casal sendo detido. Segundo a polícia, agora o casal enfrenta diversas acusações, como agressão e invasão de propriedade após a advertência. E o Rafael, sozinho, também é acusado de resistir à prisão. Em nota, a American Airlines disse que atos de violência não são tolerados pela companhia e que a empresa segue comprometida em trabalhar em conjunto com as forças policiais durante as investigações do caso. O casal natural de São Paulo disse que estava aqui nos Estados Unidos e rumo ao México de férias. Eles contestam as acusações e dizem que foram tratados com arrogância pelos funcionários da empresa aérea, que, segundo eles, teriam questionado sua fluência em inglês e negado o embarque. We are going to Cancun to enjoy our vacation, all inclusive hotel. We already paid the hotel. It's a lot of money, and then we were not able to do that. Segundo as autoridades, o casal não aceitou o fato de ter perdido um voo para Cancún, no México, e tentou entrar à força na aeronave. Agora, segundo informações da CBS News, enquanto vão responder na justiça norte-americana pelas acusações, o casal ainda estaria em Miami e decidindo se vai para Cancún. Novos dados sobre deportações nos Estados Unidos foram divulgados e apontaram uma curiosidade. Que o ritmo de voos com indocumentados expulsos do país foi, até agora, semelhante aos do governo anterior de Joe Biden. Os dados fornecidos pelo grupo Witness at the Border, que rastreia voos do ICE com deportados, indicam que os imigrantes expulsos do país de janeiro até fevereiro se mantiveram semelhantes ao mesmo período do ano passado no governo Biden.
Segundo a organização, a propaganda usada para divulgar a campanha anti-imigração do governo republicano é o que torna as deportações da atual administração mais visíveis junto à população. Mas o grupo lembra que esses dados se referem a número de aviões com deportados, não a número de passageiros expulsos do país. Essas informações não foram divulgadas pelos governos Biden e Trump. A maioria dos voos com indocumentados continua indo para países latinos, como em 2024. A novidade é que agora o governo Trump firmou novos acordos com diferentes países para aceitar imigrantes de terceiras nações. No total, 14 novos países vão abrir seus aeroportos para receber esses imigrantes, como a Venezuela, por exemplo. Em Newark, no estado de New Jersey, onde há uma grande comunidade brasileira, aumentam as preocupações sobre a caça aos imigrantes. É que um antigo centro de detenção do ICE na região acaba de ser reaberto, mesmo diante de protestos do governo local e de ativistas. A reabertura do espaço será feita por uma empresa privada de prisões que planeja abrir ao menos 1.000 leitos para receber imigrantes detidos nessa área do país. Anteriormente, o local foi denunciado por maus tratos e por isso fechou as portas. O caso levou o governador Phil Murphy a assinar uma lei em 2021 proibindo essa empresa de deter imigrantes. Mas 2 anos depois, a Justiça decidiu que o Estado não poderia proibir o governo federal de contratar empresas privadas para essas ações. Agora, o espaço deve ser transformado na maior instalação de imigração da costa leste do país. O governo Trump elogiou a nova prisão de imigrantes e disse que o projeto vai ajudar seus planos de deportação em massa. A seguir, México, Canadá e China reagem às novas tarifas dos Estados Unidos em nova fase de guerra comercial. E tem os detalhes da aparição de Donald Trump no Congresso para um discurso logo mais. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e eu, a gente tem um recado importante pra te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Em Massachusetts, uma ação federal contestou uma lei do estado que proíbe jovens de 18 anos e 20 anos de terem armas de fogo. O processo foi movido por um cidadão local, pela Associação Nacional de Rifles e pela Liga dos Proprietários de Armas. O caso chamou a atenção de todo o estado. As informações com a Giovanna Lucatelli. Os promotores argumentam que a lei é inconstitucional e estaria negando aos jovens adultos com idades entre 18 e 20 anos o direito de possuir e portar armas de fogo, semiautomáticas e revólveres. O processo faz parte de um esforço mais amplo das organizações de defesa dos direitos das armas para derrubar as restrições estaduais e locais às armas de fogo, na sequência de recentes decisões do Supremo Tribunal, que reforçaram as proteções da Segunda Emenda. O processo tem como alvo disposições de um projeto de lei de Massachusetts que a governadora Maura Healey sancionou em julho do ano passado. O resultado poderá ter implicações significativas para leis semelhantes em outros estados americanos, que impõem restrições baseadas na idade à posse de armas de fogo. Se o tribunal decidir em favor da medida, poderá ter um efeito dominó e derrubar outras leis que possivelmente limitam os direitos da Segunda Emenda dos jovens adultos no que diz respeito à compra e posse de determinados tipos de armas. Vini Sudré é veterano da Marinha Americana e instrutor de armamento. Ele também é o único brasileiro a ter licença para comercializar armas de fogo em Massachusetts. Sudré opina sobre a nova medida. Em 2014, passou uma lei no estado de Massachusetts proibindo as pessoas de 18 a 20 anos a possuir e comprar revólveres e pistola. Em agosto de 2024, passou uma outra lei proibindo as pessoas de 18 a 20 anos a possuir e comprar qualquer tipo de armamento semiautomático, até armas usadas para caças. Isso vai contra a Constituição americana, portanto, entrou uma lei dia 30 de janeiro de 2025 proibindo os estados a ter esse tipo de restrição. Por isso, a gente vem nessa luta contra o estado de Massachusetts para tentar reverter essa lei que foi passada no ano passado, para que volte
a essas pessoas de 18 a 20 anos a poder comprar um armamento para poder fazer a sua segurança. Ainda falando de armas, em retaliação às novas tarifas na importação de produtos, o México abriu um processo contra as fabricantes de armas dos Estados Unidos. A Suprema Corte está analisando a ação judicial que acusa as companhias americanas de serem responsáveis pela onda de violência armada no país vizinho. O caso chegou às cortes americanas em meio às tensões crescentes entre os líderes dos Estados Unidos e México sobre fronteira, imigração e drogas. O governo norte-americano impôs tarifas de 25% aos produtos importados do México. A medida entrou em vigor à meia-noite e irritou o país vizinho. Em resposta, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse que iria reprimir o contrabando de mais de 200 mil armas dos Estados Unidos para dentro de seu país. Também processaria as 7 maiores empresas americanas de armas pela violência armada no México e pediria uma indenização de 10 bilhões de dólares. Em 2021, o México abriu um processo semelhante contra os Estados Unidos, mas a ação foi rejeitada em 2022. Agora, o país latino reabriu o caso depois que um tribunal de apelações americano autorizou a ação, alegando que ela não se enquadra na lei PLCAA, que foi promulgada em 2005 e que protege as empresas e os comércios de armas contra processos. A presidente do México disse ainda que no próximo domingo vai anunciar tarifas de reciprocidade aos produtos norte-americanos e outras ações não tarifárias. O Canadá, que também foi alvo das tarifas de 25% dos Estados Unidos, que entraram em vigor à meia-noite, não quis esperar e já contra-atacou. Decretou a mesma taxa sobre produtos americanos. Os consumidores vão acabar sentindo os preços aumentarem em frutas, legumes, eletrônicos, autopeças e carros novos. A China, que já tinha sido alvo das sobretaxas no mês passado, ontem também recebeu tarifas adicionais de 15%. O governo de Pequim anunciou as mesmas taxas para os produtos norte-americanos. O governo de Xi Jinping entrou com uma ação na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos, alegando violação na base de cooperação econômica e comercial entre os dois países. Os Estados Unidos disseram que não vão parar e prometeram na próxima semana impor tarifas sobre importação de metal e em abril sobre produtos agrícolas, o que pode afetar diretamente o Brasil. Essa guerra comercial afetou o mercado financeiro global. As bolsas de Nova York, passando por Londres até Tóquio, despencaram. As tarifas impostas pelo governo de Donald Trump são as mais altas desde 1943. Analistas dizem que isso pode representar um custo de até $2 mil nos lares das famílias. Além de uma desaceleração também, o risco de paralisação da maior economia do mundo. A Casa Branca garantiu que os consumidores iriam sentir os efeitos negativos agora, mas que no futuro iriam colher os saldos positivos. Daqui a pouco, o presidente Donald Trump vai fazer o seu primeiro discurso à nação. Esse pronunciamento não é considerado aquele tradicional Estado de União, porque acontece no início do mandato. Trump deve abordar questões chaves do seu governo, como, por exemplo, imigração, fronteira, redução da máquina pública e também economia. Há uma grande expectativa para esse discurso de hoje à noite. Depois do intervalo, autoridades se preocupam com casos de sarampo surgindo agora em Nova York. E hoje, no Dia Mundial da Audição, tem alerta para danos causados pelos videogames que podem ser irreversíveis. O sarampo continua se espalhando pelo país e preocupando as autoridades. 2 novos casos foram registrados agora em Nova York. Um deles provocou um sinal de alerta vermelho no Aeroporto Internacional JF Kennedy. A Carolina Camargo explica pra gente o porquê. Uma das crianças contaminadas chegou junto com os pais pelo Aeroporto Internacional JFK Kennedy e pegou um ônibus para Filadélfia. As autoridades estão procurando todas as pessoas que estiveram próximas da criança para fazer testes, já que o sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Os casos em Nova York foram confirmados alguns dias depois da primeira morte no país desde 2015 ter sido anunciada no Texas. O estado enfrenta um surto crescente com mais de 160 casos. A vítima fatal foi uma criança pequena que não tinha sido vacinada contra o vírus. 6 estados já registraram sarampo. A doença pode causar febre,
tosse e erupções cutâneas pelo corpo. Em alguns casos mais graves, pode levar a cegueira, pneumonia, encefalite e até ser fatal. A melhor maneira de se manter protegido ainda é a vacina. As autoridades voltaram a destacar que o baixo índice de imunização é o motivo do sarampo estar provocando surtos nos Estados Unidos. Na década de 60, quando não existia vacina, até 500 pessoas, a maioria crianças, morriam por ano. Eles voltaram a pedir para a população se proteger do vírus. A vacinação é uma questão de saúde pública e de saúde comunitária. A partir do momento que você decide não vacinar o seu filho, isso não afeta apenas o seu filho, isso afeta toda a comunidade. O sarampo era uma doença que, a princípio, estava praticamente erradicada em vários países por causa da vacinação. E agora tá voltando a acontecer. Então, por favor, levem os seus filhos ao médico, conversem com os pediatras, tirem todas as suas dúvidas em questão de vacinação e do cartão vacinal. Essa notícia agora é para quem usa Mega Hair ou produtos químicos para alisar os cabelos. Um novo relatório indicou que muitos desses itens contêm agentes cancerígenos. Pelo menos 10 marcas populares deram positivo para tóxicos nocivos à saúde em um teste recente. O relatório da Consumer Report indica que diversos produtos capilares, especialmente para mulheres de ascendência africana, estão associados ao câncer. 10 marcas sintéticas populares foram testadas e foram descobertos diferentes carcinógenos em 100% das amostras e chumbo em 9 das marcas. Os especialistas alertam para os riscos que os atuais produtos químicos, tranças artificiais e extensões de cabelos podem provocar nas mulheres que usam esses produtos com frequência. Eles lembram que existem empresas que usam produtos saudáveis e naturais e que devem ser priorizadas pelas mulheres. A orientação dos médicos é reduzir o uso desses produtos artificiais e químicos e buscar alternativas no mercado que não façam mal à saúde. E hoje é o Dia Mundial da Audição, um bom momento para se conscientizar para o fato de que danos auditivos induzidos por ruídos podem ser irreversíveis. E isso, segundo os médicos, acende um alerta especial para quem ama jogar videogame, já que eles podem prejudicar e muito a audição. É um passatempo super popular e que continua a crescer. Em média, jogadores de 18 a 35 anos passam cerca de 17 horas por semana jogando videogames aqui nos Estados Unidos, de acordo com uma pesquisa de audição segura de 2024. Over half of them are playing at levels that are too loud, and our hearing is something that we take for granted until we lose it. A audiologista Lindsay Creed diz que os jogadores usam frequentemente fones de ouvido e gostam de isolar ruídos externos para se concentrar mais no game. Por isso, tendem a aumentar exageradamente o volume. O problema é que esse hábito pode, com o tempo, causar danos significativos. A especialista diz que a perda auditiva induzida por ruído é prevenível. Por isso, ela dá as seguintes dicas. Diminua o volume, faça pausas para relaxar a escuta a cada hora e tente usar fones modernos, que reduzem o ruído externo. Isso ajudará a reduzir o barulho do ambiente e não haverá necessidade de aumentar tanto o volume do jogo, diz a especialista. Hoje em dia, ela ressalta que muitas crianças e jovens adultos chegam aos consultórios com perdas auditivas difíceis de reverter. Por isso, é importante que pais fiquem atentos e promovam cuidados com a audição. Na semana passada, a Organização Mundial da Saúde convocou os fabricantes da indústria de videogames para estabelecerem padrões de audição seguros, em um esforço para proteger os usuários. Um novo estudo descobriu que o tempo das crianças nas telas permanece estável desde 2020. Mas mudou a forma como elas gastam esse tempo. A pesquisa conduzida pela Common Sense Media diz que hoje as crianças de 2 anos de idade passam até 2 horas e meia por dia nas telas. E as crianças entre 5 e 8 anos gastam cerca de 3 horas e meia por dia ligadas aos aparelhos eletrônicos.
Mas em ambas as faixas etárias, a grande diferença é que hoje aumentou o tempo destinado a jogos e também às plataformas como o TikTok. O estudo concluiu que, hoje em dia, crianças pequenas passam ao menos 14 minutos seguidos assistindo a vídeos curtos na internet. E o tempo que elas passam jogando aumentou 65%. Para especialistas, esses dados são preocupantes, já que jogos e vídeos estão tomando o espaço de desenhos e atividades educativas. A seguir, dezenas de estados estão em alerta para tempestades que podem provocar tornados mortais. E a gente mostra os detalhes de um evento que vai rolar em Orlando, oferecendo aos brasileiros muitos serviços gratuitos. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Dezenas de estados estão em alerta máximo para um sistema de tempestades que pode, segundo as autoridades, provocar tornados mortais. A região que mais deve ser afetada é o sul dos Estados Unidos, onde 55 milhões de pessoas estão em perigo. Essa tempestade violenta pode trazer, além de tornados, condições de nevasca e chuva forte com risco de inundações. As autoridades em Nova Orleans já foram forçadas a fazer ajustes nas celebrações de Mardi Gras da cidade. Partes do Texas, Oklahoma e Geórgia também já acionaram seus sistemas de urgência em preparação para a chegada dessas tempestades. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão amanhã do clima em boa parte do país. Em Boston a gente tem tempo encoberto com mínima de 39, máxima de 46, sol entre nuvens também em Nova York, Norfolk e Washington. Em Atlanta a gente tem tempo encoberto com máxima de 69, mínima de 56. Na Flórida tem chuva em Jacksonville, tempo encoberto em Tampa e sol brilhando em Miami com máxima de 78. Tem trovoadas em New Orleans e chuva com trovoada também em Houston, Evelyn. Essa tempestade já chegando, né, gente? Olha, em San Antônio, previsão é de bastante sol, máxima de 85. Em El Paso, continua um tempo bastante ensolarado, mas a mínima pode chegar a 40. Em Albuquerque, mínima ainda menor, 33, bem friozinho ainda para essa época do ano. Em Phoenix, o sol continua brilhando, mas já em Los Angeles, as nuvens começam a chegar, encobrindo um pouco o sol, e isso se mantém durante toda a costa da Califórnia e também em Las Vegas. Ali em Las Vegas, mínima de 50 e máxima de 69. E o Dia Internacional da Mulher está chegando, é no próximo sábado, dia 8 de março, e como já é tradicional nessa data, a maior fabricante de bonecas do mundo vai lançar novidades. São novas bonecas da Barbie que estão chegando no mercado para celebrar a data e tem um pouquinho de Brasil nessa comemoração. As novas bonecas têm como tema o poder da amizade, já que, segundo a Mattel, as mulheres têm maior probabilidade de alcançar a felicidade e o sucesso se tiverem amigos próximos. São várias as homenageadas e do Brasil foram criadas bonecas inspiradas na atriz Paola Antonini e na sobrevivente da boate Kiss, Kellen Ferreira, ambas que inspiram gerações com suas histórias de superação. A Paola, que perdeu uma das pernas em um acidente, interpretou a vida da Kellen em uma emocionante série de TV lá no nosso país. Agora a gente tem uma notícia importante para a nossa comunidade. Vai acontecer em Orlando, na Flórida, a primeira edição do Brazilian Community Day, agora em março. Será um encontro cultural, comercial e de saúde para toda a família, com direito a espaço infantil, comida típica, exposições de empresas e muito networking. A repórter Carla Marinho tem todas as informações. Os visitantes vão ter uma variedade de opções e atendimentos. Será possível ter orientação profissional e desfrutar de uma série de oportunidades comerciais. A ideia é aproximar a comunidade e mostrar que existe um leque de opções de negócios entre os brasileiros. A gente acredita que as empresas brasileiras têm uma força muito grande. Hoje, para você ter uma ideia, são mais de 1.500 empresas novas que nascem no estado da Flórida todo ano. Estima-se que hoje mais de 25 mil empresas brasileiras estão sediadas aqui na Flórida. Então, dê preferência à nossa comunidade. A gente vê isso em outras comunidades, né? Um empresário ajudando o outro. E para que o brasileiro que está aqui hoje entenda que ele tem um grande suporte para qualquer segmento que ele vá.
Será um evento voltado para toda a família. Quem for até lá vai se deparar com uma estrutura diferenciada, com espaço para crianças, área para relaxar, local para exames de saúde e até para fazer negócios. E quem quer apenas passear vai ter gastronomia brasileira típica e muita música. Lembrando que várias empresas vão expor produtos em estandes, favorecendo assim a troca de experiências e muito networking. Dia 29 de março, das 10 da manhã às 6 da tarde, no Espaço GFC aqui em Orlando. E vai ser um prazer receber todo mundo. O Jornal Américas no Ar termina agora. Vem aí mais um episódio de O Rico e Lázaro e a gente se encontra de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite, gente.